Olá, boa tarde. Começa mais uma edição do Gazeta Entrevista, a última edição dessa semana. É uma edição especial. Como já deu para ver, a minha convidada de hoje é a prefeita de Rio Branco, Socorro Nery. Aliás, a prefeita Socorro Nery, aqui no Gazeta Entrevista, era uma ausência, uma espécie de dívida que nós tínhamos com o telespectador aqui do Gazeta Entrevista. Nós chegamos a teimar para conseguir um espaço na agenda dela, mas é uma agenda danada, muito trabalho. Agora ela está aqui para responder as perguntas feitas também por você que acompanha o programa. Pode ligar a partir de agora, passar uma mensagem pelo WhatsApp para o número 99989-1042, é o número do nosso WhatsApp. Fique à vontade para fazer perguntas de interesse público. A ideia não é fazer perguntas, obviamente, de cunho pessoal, mas ela é uma gestora pública, tem a obrigação de responder a sua pergunta que pensa a cidade. É isso mesmo, prefeita? Um prazer recebê-la aqui no Gazeta Entrevista. O prazer é meu, então. E eu estou à disposição para responder a todos os seus questionamentos, para conversarmos sobre as ações da gestão municipal e também atender alguma necessidade de entendimento, de compreensão de algum cidadão, cidadão. Prefeito, vamos falar nesse primeiro bloco especificamente sobre gestão pública mesmo. Sim. A senhora comprou uma briga boa aí em relação à distribuição, à partilha do ICMS. É um assunto meio chato, mas é um assunto que tem muito impacto para os cofres do município. A senhora poderia explicar para a gente de uma maneira bem simples o que aconteceu e por que a senhora resolveu peitar essa briga? Na verdade, há um equívoco de que eu estaria peitando essa briga, né? Alguns municípios questionaram publicamente, mas fizeram a senhora não tá, não? Movimentação junto à Assembleia Legislativa, denunciando de que o Estado não estaria repassando a cota parte dos municípios. Alguns municípios formalizaram, melhor dizendo, junto ao TCE, esses questionamentos, de modo que essa questão veio à baila a partir desses questionamentos de alguns prefeitos. Dessas provocações. Dessas provocações. E na condição de presidente da Associação dos Municípios, eu fui também provocada pelos prefeitos a reunir o TCE com a Secretaria da Fazenda para verificar se de fato estava ocorrendo diminuição de repasses, né, da cota parte para essa distribuição dos municípios. E lá nessa reunião do TCE, junto com a secretária da Fazenda, ficou muito claro de que, de fato, o artigo 158 da Constituição, que é o que define as receitas, né, próprias para os municípios, e no inciso 4 trata do ICMS, da cota parte dos municípios no ICMS, ficou muito claro de que não está sendo cumprido. O Estado vem fazendo o repasse desde sempre, né, da cota parte dos municípios, da forma como bem entende. Não está estabelecido em lei específica, que é o que determina a lei complementar, né, lei complementar 63 de 1990, determina que o Estado faça a seguinte distribuição. O ICMS é distribuído, 75% fica com o Estado e 25% compõe essa cota parte dos municípios. E a própria Constituição diz que, no parágrafo único do artigo 158, diz que nesses 25%, que é a cota parte dos municípios, deve ser distribuído conforme o valor adicionado fiscal, conforme a circulação de mercadorias nos territórios, né, de cada município, deve ser distribuído não menos do que 75% dessa cota parte. E que o restante, portanto, deve ser definido a partir de regras estabelecidas em lei estadual. Bom. Veio a lei complementar do Estado, a lei complementar de 1990, que estabeleceu 75% para ser distribuído com o VAF, com esse valor adicionado fiscal, conforme a circulação de mercadorias no município. No município. E estabeleceu indicou que deveria ser regulamentado os outros 25%. Agora, prefeito, ocorre que essa regulamentação, Itaã, não foi feita até hoje. E ao identificar isso, o que nós temos? Nós temos um problema grave, porque nós temos a Constituição Federal não sendo cumprida e nós temos o município de Rio Branco, nesses anos todos,
sendo prejudicado, repassando recursos do município de Rio Branco para apoiar os demais municípios do estado todo. Bom, quer dizer, quem deve de fato se ocupar em financiar, em apoiar, em induzir o desenvolvimento dos municípios é o estado e não a cidade de Rio Branco e não o município de Rio Branco. Bom, e aí, nesse sentido, o que me cabe? Como prefeita, eu não tenho autonomia para fazer renúncia de receitas, eu não posso ficar omissa diante dessa situação, sob pena de prevaricar, sob pena de cometer crime de responsabilidade, passível inclusive de impeachment pela Câmara Municipal. Aí você foi criado um comitê, não é isso? Nessa reunião do TCE, nós discutimos algumas possibilidades, mas identificamos o seguinte, basicamente o seguinte, que o percentual que cabe regulamentar é esse 1/4 da cota-parte, é esses 25% da cota-parte dos municípios. Isso falta regulamentar. Então, ali nós definimos um comitê para trabalhar uma proposta, um projeto de lei a ser enviado à Assembleia Legislativa para regulamentar esse 1/4 da cota-parte. Porque os outros 3/4, os outros 75%, já está regulamentado. Já é do Estado. Já é do Estado, portanto, não cabia uma discussão, criar critérios mais justos ou menos justos. Não é essa a discussão. A discussão é hoje discussão legal, constitucional. Cumprir o que diz a regra. Agora, me diga uma coisa, a senhora defende uma mudança processual ou a senhora quer uma mudança imediata em relação a isso? O que eu defendo é, primeiro, o cumprimento da lei, cumprimento da Constituição Federal e da lei complementar. O que eu defendo é que rapidamente o Estado encaminhe para a Assembleia Legislativa uma proposta de regulamentação dos 25%, criando uma regra de transição, de modo que o município de Rio Branco, num período de transição, o município de Rio Branco não participe desse 1/4. À medida que os municípios forem organizando os seus sistemas tributários, eles passam a ter mais direito, né? Ter um percentual maior nesse 75% que é feita a distribuição pelo VAF, pelo valor adicionado fiscal. À medida em que eles forem crescendo nisso, o município de Rio Branco vai perdendo, evidentemente, e com isso, então, se estabelece uma regra de transição nesse 1/4 da cota-parte. O que nós temos hoje é basicamente isso, é que regulamentar esse 1/4 da cota-parte, definindo regras que eu tenho chamado, inclusive, de regras que busquem fazer correção de desigualdades intermunicipais, de modo a amenizar o prejuízo dos municípios que contam com essa receita. Isso é quase fato. Única, né? Isso é fato. O ICMS, o repasse ICMS, é a segunda maior receita dos municípios acreanos. É a segunda maior receita também de Rio Branco. Nós não temos no município de Rio Branco uma situação hoje que o município se sobressaia em termos de condições financeiras, condições fiscais, para abrir mão de receita da sua população e repassar para induzir desenvolvimento dos municípios. Esse papel cabe ao Estado. Prefeita, e é isso que a gente tem cobrado também do Estado. Se não for feita uma transição, um processo de transição, muitos municípios aí vão quebrar. Vão quebrar. Não, porque... Nós temos essa preocupação, sim. Por isso nós estamos defendendo a regulamentação urgente desse 1/4 da cota-parte, com a regra de transição, não incluindo o Rio Branco nesse 1/4, de modo a amenizar as perdas dos municípios, mas nós estamos defendendo também que o Estado faça uma complementação para os municípios, por meio de transferência voluntária, por meio de uma subvenção, que o Estado efetivamente participe do desenvolvimento dos municípios. Não cabe isso à capital do Estado. Nós temos metade da população que mora aqui, um orçamento que representa 10% do orçamento do Estado, em média, e problemas muitos, né, para serem solucionados, que falta recurso para isso. Prefeita, sobre saúde pública do município de Rio Branco, um dos destaques que eu poderia lembrar aqui foi essa polêmica de algo que ainda não se concretizou ainda, não se efetivou, mas que só a sugestão do tema já trouxe muita discussão, muito debate, que eu estou falando
da possibilidade da municipalização das unidades de pronto atendimento, das UPAs. A senhora escreveu uma nota em que falava o seguinte: olha, eu espero que o Estado não esteja querendo repassar responsabilidades. A senhora poderia explicar por que a Prefeitura de Rio Branco não tem condições de assumir as UPAs? Nós estamos vivendo um momento delicado. Não é só o Estado do Acre que está em dificuldades financeiras, todos os entes públicos, todos os municípios brasileiros. E Rio Branco não é diferente. Rio Branco também é um município afetado por essa crise econômica nacional. Não dá para o Estado hoje fazer como alguns secretários estão fazendo. Eu quero crer que isso não é decisão do governador Gladson Cameli. Eu quero crer que ele tem a intenção de solucionar os problemas e não tão somente repassar problemas para municípios, porque isso não resolveria nada. No caso da municipalização das UPAs, até hoje nós não recebemos nenhum movimento, nenhum convite para um debate, para uma discussão com a secretária de Saúde. E isso é necessário. Ela não pode, de forma alguma, unilateralmente decidir municipalizar as UPAs. Quem decide, prefeito? Porque hoje essa responsabilidade está nas atribuições do gestor estadual. Quem decide, isso tem que ser discutido no Conselho Municipal de Saúde, tem que ser avaliadas as condições para fazer, tem que ser discutido e deliberado na CIB, que é uma comissão intergestora bipartite, que congrega secretários municipais com secretário estadual de saúde. E tem que ser consensuado. Deliberado e na CIB é consensuado. E aí tem que ser deliberado também pelo Conselho Estadual de Saúde. Portanto, há um processo de envolver as instâncias deliberativas, e no caso da CIB, que tem que ser consensuado, ali não é na base do voto, na base do consenso, porque você tem que analisar as condições efetivas de fazer uma mudança dessa, para que isso possa acontecer. Nos chamou a atenção, evidentemente, a fala da intenção da municipalização, e nós estamos muito preocupados porque nós estamos vivendo um momento em que, em outras áreas do governo, a municipalização tem ocorrido de forma unilateral. Em que forma? Em que nós área? temos um problema hoje posto no campo da fiscalização eletrônica, por exemplo, né? É evidente que essa é uma atribuição do município ente, né? Assim como também o atendimento de urgência e emergência na atenção primária também se coloca na atribuição do ente municipal. Mas isso é pactuado, né? A descentralização política administrativa na área da saúde e outras políticas depende dessa pactuação. Você não pode simplesmente ir se eximindo da responsabilidade, jogando o problema para o outro ente. Eu estou vendo que a senhora está com problemas de relação pelo fato de ter um outro grupo político no governo, trouxe algum ruído? Não, eu penso que não. Eu não quero crer que algo tão pequeno desse tipo vai interferir em decisões que são cruciais para a população de Rio Branco, né? Da minha parte não há absolutamente nada disso. Mas nós temos observado a questão da fiscalização eletrônica, que eu estava te falando, essa questão do radar. Essa é uma atribuição municipal, sim, mas ela estava com o Estado e o Estado decidiu romper o contrato com a empresa que fazia a fiscalização e devolveu, toma que o filho é teu, né? E agora o município tem que se organizar para dar conta disso. Prefeita, nós vamos já para o primeiro intervalo, só que eu queria deixar perguntas, já tem várias perguntas aqui. Como a gente vai tratar a respeito de infraestrutura, perguntas a respeito de infraestrutura nos bairros Jorge Lavocá, bairro Esperança, Portal da Amazônia, que segundo os comentários que estão aqui no WhatsApp, estão abandonados pela Prefeitura de Rio Branco. Logo após o intervalo, a senhora volta falando a respeito de infraestrutura, respondendo mais pontualmente ao questionamento dos telespectadores. Você pode fazer a sua pergunta para a prefeita Socorro Nery, nós estamos aqui para retransmitir. Guarda já, logo após o intervalo.